Death Note é um dos animes mais icônicos de todos os tempos, possuindo uma legião de fãs ao redor do mundo. A disputa entre Kira e Ellie ainda rende muitas discussões na internet. Recentemente senti vontade de reassisti-lo e achei ainda melhor do que na adolescência. Talvez porque naquela época a gente só queria ver pancadaria e hentai. Fazer o que, né? Movido por essa nostalgia, resolvi criar esse vídeo. Vamos aprender um pouco de programação usando situações do próprio anime como base. Então pegue uma feijoada, uma garrafinha d'água e vem comigo colocar o cérebro para funcionar. Vamos explorar as regras sombrias do Death Note. Light Yagami era um estudante brilhante, mas vivia entediado, achando o mundo ao seu redor podre, tomado pela maldade e injustiça para todos os lados. Até que um dia, um caderno misterioso caiu do céu. Movido pela curiosidade, ele o pegou. Na capa, estava escrito Death Note, ou Caderno da Morte. Em seu interior, havia algumas regras curiosas. O humano cujo nome for escrito neste caderno morrerá. A princípio, Light achou que fosse uma pegadinha. Mesmo assim, levou o caderno para casa. Ao ler as instruções, percebeu que tudo era absurdamente detalhado, como se o caderno realmente quisesse ser usado. Se a causa da morte não for especificada, a pessoa morrerá de ataque cardíaco em 40 segundos. Com base apenas nessas duas regras, já dá para imaginar um código simples que simule essa ideia. Não se preocupe com o código em si. Isso poderia ser escrito em qualquer linguagem. O foco aqui é entender a lógica. Começamos com uma variável que recebe um input, pedindo o nome do alvo. Usamos o title apenas para deixar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. É só estética, mas ajuda na legibilidade. Depois, temos um laço de repetição que faz uma contagem regressiva de 4 até 1. Esse -1 é o que garante que a contagem vá decrescendo. O sleep é um comando que faz o programa esperar 1 segundo. Parece complicado, mas na prática, é isso que o usuário vai ver na tela. O programa pergunta o nome e inicia a contagem. Eu simulei os 40 segundos com essa pequena gambiarra para você não ter que ficar esperando tanto tempo igual no anime. No fim, o programa imprime que o alvo morreu. Mas calma, ainda tô vivo. Então, felizmente esse código não mata ninguém. E como esperado, a primeira letra aparece em maiúsculo, graças ao title. Todas as linhas foram executadas sem nenhum erro. E o mais interessante é que esse mesmo resultado poderia ser escrito de várias formas. Essa é só uma delas. Mas ficou faltando uma coisa muito importante. Uma regra essencial. O Death Note diz que o caderno só funciona se o usuário tiver o rosto da pessoa em mente ao escrever o nome. Isso evita que pessoas com o mesmo nome sejam afetadas. Então precisamos de duas condições. Obviamente Light não acredita em nada disso, mas a ideia não saía da cabeça. Então, ele decide testar enquanto assiste a um noticiário ao vivo. Um criminoso fez muitas pessoas de reféns. O local estava cercado pela polícia. Um verdadeiro caos. Ele escreveu o nome divulgado pela jornalista, só para ver o que acontecia. 40 segundos depois, o cara realmente foi de Vasco. Bem-vindo ao gigante. Light fica em choque. Seria isso uma coincidência? Ainda desconfiado, ele vai a outro local pessoalmente em busca de uma oportunidade de usar o caderno. Dessa vez, alguns delinquentes atacaram uma mulher à noite, e antes que o pior acontecesse, Light entra em ação. E em poucos momentos, o homem é atropelado, dando a oportunidade para a mulher fugir. Esse código usa a mesma premissa do anterior, mas com algumas regras adicionais. Perceba que agora temos uma lista com alguns nomes aleatórios. Vamos considerá-la como se fosse a memória dos rostos. Ou seja, se o nome não estiver escrito nesta lista, significa que o usuário não conhece a pessoa. Então, o caderno não surtirá efeito. Também temos uma variável chamada chances, com o valor 4. Decidi criar isso para evitar que o usuário fique chutando nomes infinitamente. A interação principal acontece dentro de um while true, que, como já vimos em outros vídeos do canal, é uma estrutura de repetição infinita, só sendo parada manualmente através de um break.
Mas o que exatamente será repetido? Exatamente como fizemos antes, o programa perguntará o nome do alvo. A partir daí, teremos duas rotas possíveis. Se o nome estiver na lista de conhecidos, iniciamos a contagem regressiva. Anunciamos que o alvo foi eliminado e removemos o nome da lista, garantindo que ele não possa ser usado de novo. Se não, a variável chances é reduzida em 1. O bloco se repete, mas apenas se ainda houver chances disponíveis. Caso chances chegue a 1, o loop é interrompido, impedindo que o usuário continue insistindo. Por outro lado, se ele acertar o nome, as chances voltam para 4, tipo como se estivesse recuperando as vidas de um jogo. Diferente da primeira morte, na segunda, Light escreveu a causa. Lembra daquela regra? A causa da morte deve ser escrita em até 6 minutos e 40 segundos após o nome. Se a causa for escrita pela metade, ou algo muito irrealista como se jogar em uma estrela de nêutrons, o alvo só morrerá de ataque cardíaco. Nesse vídeo, vou ignorar essa questão dos 6 minutos, mas se você quiser pode testar no seu código. Por enquanto, vamos continuar com a história. Diferente de muitos protagonistas que entram em conflitos morais e éticos sobre matar ou não, Light não perdeu tempo, e em poucos dias, ele já tinha feito grandes contratações. O Death Note parecia mais uma lista telefônica, só que sem os telefones. E foi então que ele apareceu, uma criatura sombria. Um grito ecoou pelo quarto, mas logo tudo se acalmou. Era Ryuki, um Shinigami vindo de outra realidade, e o responsável por jogar aquele caderno no mundo dos humanos. A princípio, Light pensou que havia sido o escolhido, mas Ryuki logo desmente, dizendo que não fazia ideia de quem encontraria o caderno. Basicamente, ele só queria ver o circo pegar fogo mesmo. E é nesse ponto que os dois meio que se entendem. Ambos estavam entediados com suas vidas. Surgiu então uma parceria curiosa. Light quer mudar o mundo drasticamente usando Death Note, enquanto Ryuki só quer ver no que isso vai dar. Eu vou me tornar o deus desse novo mundo. Essa frase é famosa até para quem nunca viu o anime, e a partir dela, toda a história começa a se desenrolar. Um surto de mortes começa a se espalhar. Criminosos caem duros sem explicação. As pessoas começam a se perguntar: isso é justiça divina? O que está acontecendo? Noticiários não param de divulgar novas mortes. Nem os presídios escaparam. Alguns ficam horrorizados, mas para surpresa de ninguém, a maioria começa a apoiar. E esse anjo da morte é batizado com um nome. Ninguém sabia quem ou o que era o Kira, mas ele rapidamente se torna o herói dos oprimidos e o pesadelo dos opressores. Mas claro, essa festa não duraria para sempre. A polícia e várias agências governamentais iniciaram investigações, mas era como procurar uma agulha no palheiro, sem pistas, sem padrões. Foi então que decidiram recorrer a um último recurso: o maior detetive do mundo. Ninguém sabia seu verdadeiro nome. Nem a polícia confiava nele totalmente, mas não tinham escolha. Ele resolveu todos os casos que pegou, e se alguém poderia encontrar o Kira, esse alguém certamente era o L. E ele não demorou para mostrar resultados. Com base em horários e locais das mortes, L restringe a região onde Kira poderia estar. Usando de uma armadilha muito bem elaborada, ele descobre a cidade onde Kira vive. E mais, descobre que ele precisa do nome e rosto para conseguir matar alguém, e que provavelmente é um estudante com atitudes infantis. Light fica enfurecido, e percebe que não está lidando mais com um amador, e a partir daí, passa a agir com muito mais cautela. Cada passo em falso poderia levá-lo à sua própria execução. E assim começa uma batalha de inteligência, que vai durar muitos episódios, mas que vale cada segundo. Foi necessário fazer esse resumo para que daqui em diante as explicações façam mais sentido. Anteriormente falamos sobre a causa da morte, mas existe outra regra. O tempo da morte especificado não pode ultrapassar 23 dias após o nome ter sido escrito. Ou seja, é possível definir o dia exato da morte, desde que não ultrapasse esse limite. Durante a investigação, Light acaba se tornando o principal suspeito. Em certo ponto, o próprio L instala câmeras no quarto dele, tentando encontrar provas. E essa parte eu achei muito engraçada, porque
tem uma música épica tocando no fundo e movimentos frenéticos, mas se parar pra pensar é só um maluco assistindo TV comendo batatinhas e outro maluco assistindo tudo isso e pensando, muito suspeito. Sempre que você se deparar com códigos maiores, a primeira coisa a fazer é procurar por elementos que já conhece. Parte do que está aqui já vem do código anterior. A base continua a mesma, só que com algumas novas regras. Logo no início temos um dicionário. Eu deixei ele com um nome fácil para você entender o que estou planejando. Armazenar todas as informações escritas pelo usuário. Além disso, mantemos as mesmas variáveis de antes e o loop principal. A diferença é que agora você tem mais opções. Depois de escrever o nome do alvo, o programa pergunta se você quer ou não adicionar detalhes. Se a resposta for não, tudo acontece igual antes, mas se você disser sim, novas perguntas aparecem, pedindo para você descrever a data, horário e a causa da morte. Todas essas informações são adicionadas diretamente no dicionário, organizadas desse jeito, e depois exibidas em um print, confirmando o que foi registrado. De resto, o código segue igual: 4 chances para acertar e a verificação se o nome está ou não na lista de conhecidos. Percebe o que estamos fazendo aqui? Estamos construindo o mesmo código aos poucos e deixando ele cada vez mais completo. Essa é a forma correta de desenvolver seu projeto. Por mais simples que pareça, isso já exercita bastante o seu raciocínio lógico. Mas ainda não terminamos. Esse código ainda tem várias falhas. Por exemplo, o que acontece se o usuário escrever uma data errada, ou uma data que já passou, e se o horário for inválido, ou se a data estiver além do limite dos 23 dias permitidos pelo Death Note? Precisamos prever todas essas situações. Então, agora vamos partir para uma versão mais completa, onde essas verificações serão tratadas da forma certa. Agora importei outro módulo, com 2 funções bem específicas. O início do código é bem semelhante. Entramos novamente no loop principal e perguntamos o nome do alvo. A diferença é que aqui temos um if bem maior, com outros ifs dentro dele. Isso é o que chamamos de condições aninhadas. A primeira coisa que o código faz, após a confirmação do nome, é verificar se esse nome está na lista de conhecidos. Ou seja, você conhece o rosto dessa pessoa? Se sim, ele busca a data atual do sistema e esvazia o dicionário, o que é importante para evitar que os dados dos nomes anteriores se acumulem. Como o dicionário começa vazio, nesse momento isso não muda nada. Em seguida, o programa pergunta se você quer ou não adicionar detalhes. Se a resposta for não, a contagem acontece normalmente e o resultado é ataque cardíaco, como já vimos antes. Agora, se você responder sim, entramos em um novo loop, que vai pedir a data e o horário da morte. Esse trecho é especialmente importante, porque aqui temos o que chamamos de tratamento de erros. Em breve farei um vídeo explicando melhor sobre cada um desses comandos. O que você precisa entender por enquanto é o seguinte: essa estrutura verifica se a data e o horário foram escritos corretamente no formato indicado. Além disso, ela checa se a data está dentro do período permitido de 23 dias. A data deve ser maior que a data atual e menor ou igual à data limite definida. Se o usuário escrever algo fora dessas regras, seja um formato errado ou um valor inválido, o programa exibe um aviso de erro e reinicia essa parte do código. Quando, enfim, os valores corretos forem inseridos, o break é acionado e o loop é encerrado. Detalhe importante: apenas esse bloco é encerrado. O loop principal continua funcionando normalmente. Depois disso, você descreve a causa da morte, e o programa exibe uma mensagem final com todos os dados que foram armazenados no dicionário. De resto, o funcionamento continua exatamente igual. As chances são resetadas ou diminuídas, e se errar muitas vezes, o código é encerrado. Começamos com 9 linhas, e agora já temos 58. E ainda assim, poderíamos expandir muito mais. Mas a partir de agora, quero mudar um pouco as coisas e deixar isso um pouco mais divertido. O anime inteiro gira em torno do Kira tentando manipular e punir todos aqueles que considera malvados, acreditando estar fazendo justiça.
enquanto para o L, Kira é apenas um assassino que odeia perder. Durante a história, L nunca acredita 100% na inocência do Light. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais fortes parecem as evidências, mas haviam camadas e obstáculos demais que impediam L de dar um veredito final. Ele precisava de uma prova absoluta. Enquanto isso, Light se tornava cada vez mais experiente no uso do caderno, ao ponto da equipe responsável pela investigação começar a duvidar do próprio L, dizendo que ele estava delirando ou só não queria admitir que estava errado. Essa construção é tão bem feita que mesmo o espectador sabendo de tudo, acaba se surpreendendo com as estratégias usadas pelos personagens. Mas não se preocupe, não vou dar muitos detalhes do que acontece, porque realmente é um anime que vale a pena você mesmo assistir. O ponto é o seguinte, enquanto Kira tenta descobrir o nome do L, o L tenta descobrir quem é o verdadeiro Kira. E foi pensando exatamente nisso que eu fiz algumas modificações no código anterior. Eu sei, esse código ficou enorme. Considerando que você provavelmente ainda está aprendendo programação, vamos focar somente nas partes mais importantes. Fique tranquilo, você não precisa entender cada linha. Se conseguir compreender algumas etapas, e principalmente a lógica por trás delas, isso já é mais que suficiente. Em primeiro lugar, o que exatamente mudou? Agora, não temos mais aquela parte de escrever a causa, data e hora. Removi tudo isso porque o foco aqui é outro. Eliminar o máximo de alvos possíveis que estão tentando descobrir quem é o Kira. A lista de nomes aumentou. Pedi para uma IA aleatória inventar um monte de nomes para mim. Então, se o seu nome estiver nela, foi só coincidência. Mas relaxa, eu tô vivo, então você também vai ficar. Adicionei uma nova lista chamada Derrotados. Ela serve para armazenar quem já se foi. Sempre que alguém supostamente morre, o nome é copiado para essa lista. Afinal, não dá para morrer duas vezes. O código agora é dividido em 4 funções. Main, a função principal onde ocorre a maior parte da lógica. Linhas, uma função simples que só imprime algumas linhas no console. Isso é para deixar a visualização mais organizada. Nome desconhecido, essa é a mais elaborada. Ela esconde parte das letras do nome do detetive e retorna um dicionário com o seguinte: o nome embaralhado, o nome original e os índices usados na ocultação. Ajudinha, essa eu vou explicar daqui a pouco. A função nome desconhecido primeiro verifica se o nome sorteado ainda está vivo. Se sim, ele é usado. A função pega o nome e conta quantas letras tem, sem contar os espaços. Depois divide esse valor por 2. Isso define quantas letras serão escondidas. Se houver poucas letras no nome, ele oculta o que for possível. Se houver letras o suficiente, ele sorteia algumas posições para esconder. O resultado final é um nome com algumas letras trocadas por underline, formando uma versão embaralhada que o jogador vai tentar descobrir. O legal é que toda essa lógica está encapsulada em uma função. Ou seja, sempre que eu quiser reutilizá-la aqui ou em até outros códigos, basta eu chamá-la com apenas uma única linha. Eu não vou precisar reescrever tudo novamente. A função main é a primeira a ser executada, começando com uma pequena apresentação interativa, usando alguns prints e chamadas à função linhas, com diferentes valores, 1 para linhas simples e 2 para linhas duplas. Isso dá uma aparência mais organizada no console e melhora a experiência do usuário. A variável chances que usamos antes foi substituída por progresso, e a lógica foi invertida. Agora, em vez de diminuir, o progresso aumenta a cada vez que você erra. A seguir, a função nome desconhecido é chamada e armazena tudo em detetive. Lembra do dicionário retornado? Agora estamos usando o nome embaralhado e exibindo ele no console junto com o progresso, começando em 0%. Sempre que errar o nome, o progresso subirá a 25%, ou seja, você tem 4 chances antes de perder, simulando a tensão no anime, quando Kira tenta desesperadamente descobrir o nome do L. E é aqui que entra a função ajudinha. Sempre que você erra, a função é chamada. Ela pega os dados do detetive atual e verifica se ainda há letras escondidas. Se sim,
revela uma letra aleatória do nome. A ideia é simular que o Kira está ganhando pistas sobre o inimigo enquanto o tempo passa. O mesmo dicionário é retornado, mas com uma letra a mais revelada. Se você acertar o nome, um novo detetive entra em cena. O progresso volta a zero, e tudo recomeça. Caso acertar 10 nomes, o jogo encerra e o Kira vence. Eu estabeleci esse limite para cada nova partida o jogo escolher nomes diferentes, impedindo que o usuário decore tudo facilmente. No fim das contas, criamos um minigame completo, onde cada função tem seu papel. E mesmo que o código tenha chegado a 138 linhas, ele não é tão complicado quanto parece, porque foi construído aos poucos. Nunca pense no código completo como um supercomputador ambulante. Construa sempre em etapas pequenas, com lógica simples, testando aos poucos. E agora fica a pergunta: quem vai vencer essa batalha? Kira ou Ellie? Diferente dos outros vídeos, aqui eu quero compartilhar uma opinião pessoal. E claro, você tem todo o direito de discordar. É engraçado como a gente muda com o tempo. Quando assisti Death Note pela primeira vez, ainda adolescente, me identifiquei totalmente com o Light. Talvez por ser um jovem revoltado, aquela sede por justiça parecia legítima. Se eu tivesse um Death Note naquela época, provavelmente teria feito o mesmo que ele. Mas revendo o anime depois de anos, percebi que minha visão mudou um pouco. Hoje, consigo enxergar o outro lado da história. É interessante notar que o L nunca sequer cogitou desistir de capturar o Kira. Às vezes se frustrava, como qualquer ser humano, mas sua convicção permanecia firme. Para ele, Kira sempre foi um assassino. E ponto. E essa certeza não se deixava se influenciar por ideologias ou pela própria opinião pública. Ellie conseguia ver o que muitos não enxergavam, os sinais do que o mundo poderia se tornar se o Kira fosse realmente aceito como um deus. Ao longo da história, vemos Light eliminando até pessoas inocentes, que apenas cruzaram seu caminho. Em certos momentos, ele chegou a cogitar matar até membros da própria família. Não havia mais empatia, só um plano. Todos ao seu redor viraram peças descartáveis. Será mesmo que isso ainda é justiça? Tem uma cena que deixa tudo isso muito explícito, quando a porta-voz do Kira declarou o seguinte em rede nacional: a partir daquele momento, pessoas que não contribuíssem para a sociedade também seriam eliminadas, mesmo sem cometer crimes. Light até a repreendeu, mas não como alguém indignado. Ele apenas disse: ainda é cedo demais para isso. Essa fala já diz muito. Revela que uma hora ou outra, o julgamento de Kira deixaria de ser sobre justiça e passaria a ser sobre controle. Um genocídio disfarçado de ordem. Afinal, quem decidiria o que significa ser útil à sociedade? É aí que uma ideologia se torna tirania. E a gente já viu isso na história real. Tudo começa com a criação de um inimigo, no caso, o crime. Aos poucos o alvo muda, de criminosos para opositores do governo, depois para religiões e culturas diferentes, minorias e, por fim, qualquer um que incomode. No final, as pessoas estariam morrendo por coisas banais, como não vestir a camisa certa. Além do L, outros personagens também perceberam isso. Nem todos eram moralistas, alguns bem longe disso. Mas uma coisa é certa: qualquer um teme perder a própria liberdade. Por mais tentador que seja o poder do Death Note, no fim, ele é uma maldição. Mas não entendam errado, eu ainda acho o Light Yagami um dos melhores personagens já feitos. Apesar de ser meio que um vilão, ele é um ótimo vilão, com tanta complexidade que nos faz realmente apoiá-lo em certos momentos, pois realmente existem pessoas perversas no mundo, e ver tanta impunidade é revoltante. Quem nunca sentiu ódio ao ser roubado? Ver um bandido levando o celular que a gente tanto trabalhou para comprar? Mas é aí que entra o equilíbrio. A justiça precisa punir os culpados, mas também proteger os inocentes. Todo extremismo, de qualquer lado, invariavelmente leva ao pior dos resultados. Espero que tenham gostado desse vídeo.
Usei como base apenas o anime, então peço desculpas se algo ficou diferente do mangá ou de outras fontes. Se puder, comenta embaixo o que achou dessa explicação, se ficou muito fácil ou muito difícil. Com o feedback de vocês, eu consigo me adaptar melhor aos próximos vídeos. Também fique à vontade para deixar sugestões de animes, críticas, elogios ou até me xingar. Eu sempre leio tudo que vocês comentam. Se curtiu, considere deixar um like, se inscrever no canal. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê em breve. Até a próxima.